Olá, gente, uma ótima tarde para vocês, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas nessa tarde maravilhosa, né? Que bom estar junto com vocês, eu sempre falo que dar essa sexta-feira, não é só sexta-feira com S, não, é sexta-feira com o alfabeto inteiro de saudade de vocês, viu? Hoje o programa da Drica Moreira tá falando, sabe de quê, gente? Olha, cascalho, hein? Din-din. Olha, às vezes você tem muito dinheiro, mas gasta mais do que você tem, aí acaba você ficando sem nada, então, resumindo, é melhor saber mais sobre financeiro. Mas antes, deixa eu falar uma coisa para você. Entra no Instagram, manda sua pergunta, nosso entrevistado de hoje vai falar com vocês, vai tirar sua dúvida. E também acesse lá nosso portal, no Instagram, né, @Rede Metropolitana, mas tem o nosso portal, que é redemetropolitananews.com.br. Inclusive tem a notícia agora fresquinha do acidente aéreo que aconteceu, viu? Vai lá, tem notícias do Brasil e do mundo e também aqui da região metropolitana de Belo Horizonte. Mais uma vez, uma ótima tarde, viu? São 17h19, estamos ao vivo. Drica Moreira, boa tarde, tudo bem com você? Tá verdinha hoje, hein? Tudo na cor da esperança, gente. Isso aqui para atrair, ó, dinheiro. O programa hoje está maravilhoso, vocês vão se surpreender com o nosso convidado e vão ganhar muitas dicas para melhorar a vida financeira. Gente, quando fala de dinheiro, daqui desperta até a alma, né, na verdade, né? É uma maravilha falar de dinheiro, ainda mais de como ganhar dinheiro. Quem não quer conhecer Dubai? Quem não quer conhecer, né, os lugares, as maravilhas do mundão que nós vivemos? Mas para isso, você tem que ter gestão financeira, para isso você tem que ser... Aí eu vou deixar ele para falar, não é melhor? Ele que é o mentor financeiro, ele é o cara que realmente... Ele não abre o cofre, não, ele abre a mente, viu, gente? Só para entender, não é isso? Drica Moreira, apresenta o nosso convidado, por gentileza, viu? Para mim é uma honra, um prazer muito grande, em nome da Rede Metropolitana, a gente dá as boas-vindas ao nosso podcast. Rodrigo Schumacher, fenômeno financeiro de Betim para o mundo. Seja bem-vindo, Rodrigo. Eu que agradeço a oportunidade, espero que possamos ajudar as pessoas a cuidarem do dinheiro do jeito certo. O objetivo hoje é compartilhar um conhecimento que tem ajudado muita gente. E digo com toda sinceridade, se você vê esse podcast, se você vê essa gravação, você vai aprender a cuidar do seu dinheiro de uma forma diferente e pode ter certeza que muito mais viagens vão acontecer e muito mais dinheiro aí vai estar disponível na conta todos os meses, hein? Eu acho legal o seguinte, porque tem o Schumacher nas pistas e temos o Schumacher aqui no financeiro, viu? Agora me fala uma coisa, ô Schumacher, vou deixar a Drica, né? Porque aqui quem manda são as mulheres, então, por favor, Drica, começa hoje fazendo... Eu já tenho uma pergunta para ele já, mas vou deixar você ir... Você que manda, então manda a pergunta para ele, fazendo favor. Eu gostaria, Rodrigo, que você começasse a contar para a gente como que surgiu essa vocação, né? Esse desejo de dar curso na área financeira. Então, eu trabalhei 17 anos no mercado financeiro, sou muito grato à oportunidade. Fui gestor durante muito tempo e quando eu saí do banco, dia 11 de abril de 2017, eu não sabia nem o que eu queria fazer. Falei, poxa, agora eu vou ter que começar uma nova carreira. E aí eu fui buscar o autoconhecimento, eu fiz um curso de formação em coaching na Febracis na época, e 3 meses depois eu comecei a empreender no desenvolvimento financeiro e emocional. E de lá para cá eu tenho compartilhado conteúdo com muita gente, mais de 20 mil pessoas já me viram aí falar, já participaram de alguma palestra minha. E é um propósito, eu falo que foi Deus que direcionou, ele falou, cara, vai lá e ajuda as pessoas nessa área tão importante, numa área que infelizmente a maioria dos brasileiros nem sabem que não sabem cuidar. Esse que é o grande problema, é um despertar. E o objetivo desse momento aqui agora também é despertar as pessoas, para que existe um mundo muito mais abundante à nossa disposição. E o objetivo é ser melhor do que a gente. O objetivo não é simplesmente falar assim, dinheiro eu vou guardar. Não é esse o objetivo. E vocês vão entender que cuidar do dinheiro do jeito certo é muito simples, mas não é fácil. E nós vamos falar muito sobre isso. Então trouxe essa visão depois do autoconhecimento, depois de trabalhar muito tempo em banco. E eu tive uma base muito importante nesse assunto também. Meu pai me ajudou muito lá na minha infância, me dando alguns insights bem interessantes que eu vim levando com a vida. E depois disso eu acho que tem conseguido ajudar muita gente. E aí? Bacana. E a pergunta que a gente também que não quer calar é para que serve o dinheiro? Na verdade, a gente quando pega o pagamento, né, a gente já fica louco para gastar. Quem não tem aquela visão de economia, quer comprar tudo que vê. Como o Carlão fala, ganha muito, mas gasta até o que não pode. Para que serve o dinheiro? Então vai vir uma surpresa aqui agora, então. Vocês vão estar falando, para que serve o dinheiro? Para gastar. Aí você pode falar, mas Rodrigo, mas tudo bem, é para gastar. Sim, é para gastar. Mas para gastar do jeito certo.
O problema é que as pessoas elas estão gastando antes de receber, ou estão gastando tudo e muitas vezes deixa de gastar com aquilo também que é importante, que é o gastar, por exemplo, pensando na formação de uma liberdade financeira também. Gastar também pensando no planejamento de uma viagem. Então, trabalhar com gastar o dinheiro, mas do jeito certo, de uma forma direcionada, com orçamentos previamente definidos. Então, eu recebi o meu dinheiro, o meu salário, o meu prolabore, eu tenho que entender para onde que vai esse dinheiro. Como que eu vou dividir esse dinheiro da forma correta? Então, já pré-defini isso, porque o dinheiro ele é emocional, gente. A gente muitas vezes tem aquela cultura de receber e já ir gastando. E não se paga. E aí você tem que gastar para se pagar também. Você fala, esse dinheiro é pro Padrica, dinheiro é pro Carlão. Para que você possa fazer o que com esse dinheiro? O que você quiser. Mas tem uma parte dele que você tem que doar. Tem uma parte dele que você tem que guardar para pagar um financiamento, tem que guardar para fazer sua liberdade financeira, para planejar a troca do seu carro. Qual que é a porcentagem, Rodrigo, que eles falam, porque eu já escutei muito isso, já ouviu, Carlão? Já. Você tem que gastar 30% do seu dinheiro. Isso é verdade, gente? Então tem um direcionamento, mas cada um tem que ter o seu direcionamento. Por exemplo, tem aquele estudo, 60% você paga suas contas, 40% você vai dividir entre se pagar, entre a liberdade financeira, entre o sonho, entre o doar. Mas o que a gente tem que entender? Você tem que ter um direcionamento do que é importante para você. Vou te dar um exemplo, Drica. Você está com 20 anos de idade. Você vai gastar mais do seu dinheiro com o quê? Não fala isso não, porque aí... o resultado da Dom Tomás, da doutora Keila, um beijo pra vocês. Ele me falou que eu tenho 20 aninhos. Aí você foi realmente... Você já ganhou uma mentora mesmo. Tá vendo? 20 anos. Vamos supor, você tem 20 anos de idade, você vai gastar a maioria do seu dinheiro com o quê? Provavelmente com educação, com desenvolvimento, com capacitação. Já uma pessoa com 60, com 40, ela vai gastar menos com educação, menos com desenvolvimento. Então, cada momento da vida tem um percentual. Eu evito dar esse... Claro, tem que começar com 20. Não, começa com o primeiro real que seja. As pessoas têm que começar a se pagar, independente do valor, independente do momento, entendeu? Então, gastar para pensar em algo que ela vai consumir lá na frente também. É isso que a gente tem que começar a fazer. Então, dinheiro é para gastar. Mas gastar com orçamentos previamente definidos. Com sabedoria. Me fala uma coisa, a diferença é muito grande, né? Você pode ser uma pessoa econômica, né? Mas sem ser miserável. Você pode curtir a vida, mas também ser gestor do seu dinheiro. Tem condições de você fazer esse equilíbrio? É isso porque quem quer realmente viajar, andar de navio, tem que entender realmente que as contas têm que estar em dia. Ou aquele cara que está andando na navio está devendo a todo mundo. Não é isso, né? Mas aí que está a grande questão, Carlão. Eu falo que muitas vezes as pessoas falam assim, fulano é miserável. E o que é ser miserável? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, dinheiro é para gastar, gente. Dinheiro, a gente não leva dinheiro desse mundo para outro lugar. O dinheiro ele tem que ser multiplicado. Imagine você recebendo uma maçã. A maçã foi feita para você se alimentar. Só que a semente foi feita para ser plantada. O dinheiro é a mesma coisa. Então, eu tenho que entender que o dinheiro ele foi feito para propiciar também experiências, viagens, realizações. Eu já tive casos de pessoas que falam assim, Rodrigo, eu estou devendo, eu posso fazer viagem? Eu falei assim, você não pode não, você deve fazer viagem. Só que você não deve, talvez, viajar de um navio, de um cruzeiro agora, vai para Guarapari. Nada contra Guarapari. Já fui várias vezes. Mas assim, você tem que limitar também. Se eu não estou numa condição bacana, eu tenho que ter lazer, eu tenho que ter uma condição. Mas eu tenho também que entender que, poxa, eu tenho que me preparar para que eu possa fazer viagens melhores. Para que eu possa ir para Maldivas, entendeu? Então, trazer essa clareza. E muito cuidado, muitas vezes, em ter esse conceito, fulano é miséria. Talvez quando a gente está falando, a gente está querendo se validar, sabia? Sim. Porque a gente fala assim, fulano, ele fica lá, mas não gasta nada, né? Ele viaja, mas não gasta nada. Então, assim? não é o conselho que você está dando, né? Quem está devendo tem que viajar, não, né? Não é mais ou menos isso, não, né? Não, mas eu digo aqui, mas quem está devendo tem que ter lazer. Antes de você responder aqui, deixa eu falar. A Natália... Aqui tá, vamos mandar um abraço para a Natália, né? Está nos assistindo, a Deise. Muito obrigado, viu? É bom essas pessoas que estão assistindo entender um pouco da parte financeira. Eu falo isso brincando, lógico, mas quando eu falo em relação do dinheiro, ela é muito complexo, por isso que essa mentoria ela é fundamental, né? Porque às vezes a gente gasta dinheiro, existe a urgência, né? O dinheiro de urgência e as prioridades. O que é prioridade? O que é urgente, na verdade. Então, às vezes, a gente gasta o dinheiro muito com coisas que são fúteis, sendo que na frente você pode ter uma urgência. Eu quero te perguntar, Schumacher, a diferença quando você tem um salário, um salário de R$1.000. A Drica fez a pergunta, a questão do percentual, 30%, 40%. Mas isso não é muito relativo, é de como a pessoa já vive.
né? Tem esse parâmetro, não? Lógico que, igual eu falo, se a gente for perguntar o que é mais importante na vida financeira, mais importante é você gerar mais renda, o mais importante é você investir melhor o seu dinheiro, ou o mais importante é você gerenciar melhor o seu dinheiro? Quando eu faço essa pergunta nos meus eventos, nos meus treinamentos, a maioria erra. Porque o mais importante é o quê? Gerar mais renda. Então, essa pessoa que ganha R$1.000, se ela é um pai de família, não tem como, é inviável virar para a pessoa e falar assim, você vai gastar 60% do que você ganha. Não tem jeito. Ela vai ter que gerar mais renda. Pouco. Então não vai conseguir. Agora vamos supor, uma pessoa que está começando uma graduação, não tem que pagar nada dentro de casa, pô, ela já pode se enquadrar nisso. Então depende muito do padrão. O que a gente tem que entender é que gerar mais renda é algo que o brasileiro ele deveria sempre fazer. Só que só isso não basta. Porque se eu só gero, olha o tanto de gente que muitas vezes gera muito dinheiro e gasta tudo, e quanto mais gera, mais gasta. Isso aí é cultural e vai passando de pai para filho. Então, trazer o conceito, eu criei um método que todo brasileiro deveria gerar mais renda, investir melhor o dinheiro e gerenciar melhor. Que aí liga as três coisas ao mesmo tempo. O problema é que o brasileiro está querendo o quê? Só gerar. E sabe o que ele faz, Drica? Sabe o que ele faz, Carlão? Ele busca atalhos, a grande maioria. Aí ele vai para um joguinho do Tigrinho, por exemplo. Ele vai para uma aposta esportiva, por exemplo. E aí o que acontece? Perde. Ele vai perder porque quem ganha aqui é a banca. Então ele vai buscar um atalho de um processo ciente de que, mesmo que ele ganhe, sabe o que vai acontecer? Ele vai ter mais dívidas. Porque se você coloca dinheiro na mão de quem não sabe cuidar, é mais problema. E o brasileiro tem essa mania, né, Carlão? Ele quer o dinheiro, mas não quer trabalhar, quer ganhar na Mega Sena, mas não joga. Sim. Então, como que você fica rico? Não existe, gente, ninguém ficar rico, ganhar dinheiro sem esforço. Antigamente, não sei se é porque hoje as coisas estão mais difíceis, mas eu já vi tantos pais de família pagar conta, pagar aluguel, vendendo chup-chup, vendendo coxinha, vendendo bombom. O próprio Marco Aurélio, ele ganhou trabalho novo, uma atividade nova, que é aquela do transporte, e continua vendendo o bolo do pote, a salada de fruta, o açaí, que é um sucesso e complementa a renda. E hoje ele vive uma situação muito melhor. Então, eu falo, pegando o gancho da sua fala, eu conheço gente mesmo que ganha, eu não vou falar um salário mínimo, ponto, mas um salário mínimo mais alguma coisa, e vive melhor do que aqueles que ganham 3, 4, 5 salários. Por quê? É gestão, tudo é gestão, na verdade, do que a gente... Não é fácil, é o que você falou, não é fácil ser gestor do seu próprio dinheiro, porque todo dia aparece uma urgência. E eu vou citar um exemplo, Carlão, que eu acho interessante, que o meu padrasto, ele tem um caderno. Eu acho até engraçado, porque eu falei, meu Deus, ele senta lá e fica anotando tudo. E já está indo para Maceió. Ou seja, ele tem mais qualidade de vida, ganhando pouco, do que quem ganha muito e não consegue fazer absolutamente nada. É muito comum, gente. Isso Como explica isso? Como gerar esse tipo de resultado? Então, eu falo que o dinheiro ele é totalmente emocional, as decisões. Por exemplo, essa pessoa que você conhece, bem provavelmente ela não toma uma decisão como eu vou falar agora. Eu fui há uns 2 meses atrás comprar uma impressora no Carrefour. E eu fui comprar essa impressora porque ela estava com um desconto muito bacana. Eu falei, poxa, vou lá. Eu já tinha pesquisado e fui lá para esse objetivo. Cheguei no Carrefour, que em Contagem mesmo. Pão. Aí eu vim para comprar pneu. Aí eu falei, mas por que você está comprando televisão? Porque uma promoção como essa? Aí eu entrei no celular aqui, fiz uma pesquisa no Google. E eu achei a televisão mais barata em outros lugares do que aquela que estava em promoção com 20 unidades. Pessoas ligando para comprar. Então, o que acontece? Essa pessoa que você falou muito provavelmente brasileiro. não cairia nessa furada. Não. Por quê? Porque ele não foi Tem no Carrefour foco. para comprar televisão. Ele foi no Carrefour para fazer o quê? Para fazer. Aí eu perguntei para a pessoa, o que você vai fazer com essa televisão sacada? Não, é uma melhor do que a que eu tenho, mas você estava precisando. Não estava, mas é uma oportunidade. Ô, gente, a melhor forma de você não rasgar dinheiro é não consumir aquilo que você não precisa. Nem a Black Friday. Exatamente. Então, entender, um tanto de gente que nas Black Friday acha que está economizando, está rasgando, porque está comprando algo que não precisa, não está planejado. Eu te garanto que essa pessoa que você falou que está fazendo viagem para Maceió, ele planeja as compras. Ele já sabe o que ele vai comprar. Ele anota, faz uma lista dos mercados. Minha mãe que quando põe uma coisa extra no carrinho, ele vai lá e tira. Eu acho os bicos. Entender é orçamento, gente. Ele está privando pelo orçamento. Ele está direcionando quanto que ele pode gastar no supermercado. Isso é essencial. Isso é o básico no processo. Mas o dinheiro ele é emocional, né? E hoje em dia, com o celular na palma da mão, hoje em dia, com o consumo de uma forma tão simples, eu vou contar alguns absurdos que eu vi de algumas pessoas que treinaram comigo, de que vocês não conseguem entender como é que a pessoa compra um carro no final de semana pelo celular.
Não, eu já comprei. Eu já comprei. Eu comprei minha Export no telefone. Não tem problema comprar, mas foi planejado um carro que você não tinha nem pensando em olhar. Eu já tive cada pessoa falando assim, não estava pensando em comprar carro, não. Meu amigo me ligou, que é de onde eu concessionário, falando que tinha um carro minha cara. Aí eu fui lá ver. Aí foi lá e comprou. Mas com que dinheiro que ele ia pagar? Não tinha dinheiro também, não. Foi pegar cartão emprestado com os parentes, com tudo, para comprar um carro que não tinha nem planejado. Então o cara que vendeu é bom mesmo, porque foi a cara dele, né? Então mas é óbvio, né? É o deve emocional, lido, você falou, ele né? Ele deve ter lido o livro do Rodrigo Moratti. O grande vendedor, uma caminhada, para aproveitar o gancho aqui, é verdade. O Rodrigo Moratti, o grande vendedor, uma caminhada de sucesso, está aqui esse livro. Para você que acha que você que é o vendedor da concessionária, com certeza você lê esse livro aqui, viu? Todos nós somos vendedores. Vender não é somente comercializar produtos ou serviços, é muito mais que isso. Aproveitando, fala do Fortes Inspiradores, fazem favor, ou nossa apresentadora. Fala esse livro que é maravilhoso. Aí eu falo, esse livro é sua cara. Esse livro é livro de cabeceira. Meninas, vou passar para vocês aqui, ó, Fortes Inspiradoras. Teve pessoas até que mandou no Instagram, o Carlão, para a gente divulgar onde que vende, porque teve na leitura e não achou. Só na leitura do BH, viu? Do BH Shop, tá? Ah, pessoal, então vocês me perdoem, mandei vocês por partagem, mas vocês podem comprar online também. Fortes Inspiradoras. São histórias maravilhosas de mulheres aqui, ó. Vocês vão ficar encantadas. Eu li em uma semana. Esse livro é da Amália também, a Alessandra, são duas coautoras. Eu sempre falo que a Rede Metropolitana esteve lá presente. E a Amália coloca, Carlão, é uma honra compartilhar esse legado com você, que seja uma ferramenta de transformação. Obrigado pela oportunidade, gratidão. Está aqui a dedicatória aqui aqui, ó. Tá bacana. Certinho. Legal. Então, olha, esse livro, Fortes Inspiradoras, são 21 mulheres que elas se uniram, né, para narrarem as suas próprias histórias e, lógico, e servirem como fontes, né, ou fontes inspiradoras e ser mulheres fortes que inspiram. Esses são os livros que, agora, falando de livro que fala, que aí é você, viu, Schumacher? O DNA do Empreendedor, onde a Cristiane Monteiro, ela também é coautora, são 31 empreendedores, né, que eles se reuniram para contar as suas próprias histórias de como venceram, né, essa batalha que é ser gestor, né? Tem várias empresas que estão no vermelho, às vezes não é porque realmente é problema de produto, mas é problema de gestão financeira. DNA Empreendedor, esse livro é uma leitura essencial sobre o universo do empreendedorismo, escrito por 31 empreendedores de sucesso. Esse livro revela desafios e recompensas de iniciar e gerir o negócio. Schumacher, me fala uma coisa. Como que é você financeiramente? Então, a primeira coisa que eu falo sobre finanças é o que eu tive de base financeira. Né? Pega aqui? O que eu tive de base financeira. Então, como eu falei, meu principal mentor financeiro chama Joaquim de Freitas Carmo, meu pai. Meu pai, eu vi ele tomando muitas decisões. Meu pai foi um intraempreendedor. Ele trabalhou na Vale do Rio Doce, em Itabira. Eu sempre vi ele com aquela veia de, sempre gastar menos do que ganha, sempre começar investindo dinheiro. Então, a primeira coisa que ele faz quando ele recebe o dinheiro dele é investir. E eu sempre queria esse hábito. Desde o meu primeiro salário, eu trabalhei na Regional Alterosas, lá na época do trabalho em que eu visitava as casas de pessoas carentes para cestas de escolas que eram disponibilizadas para essas famílias. Eu lembro que o meu primeiro salário, a primeira coisa que eu fiz foi investir o dinheiro para depois começar a gastar. E eu falo que a minha vida, ela se pauta nisso. Quando eu me casei em 2001. Eu morei num barracão emprestado pelo meu sogro na época. E naquele momento eu tive que reduzir muito o meu padrão de vida. E desde aquele momento eu já guardava. Eu já guardava pensando no estudo da minha filha, já guardava pensando na compra da minha casa, já guardava pensando em coisas. E mesmo num cenário em que não sobrava nada. Eu lembro que eu tinha um telefone da Nokia. Eu acho que vocês tiveram também, não tiveram? Sim. E ninguém tem mais, né? Porque a Nokia não se atualizou. Então tem gente que, tipo assim, igual os livros que vocês falam, atualização, se desenvolver. Na Bíblia, que é o livro dos livros sobre finanças, fala que sem conselheiros os planos fracassam. Mas por que eu estou falando isso? Porque lá atrás eu já pensava nisso. Eu fui premiado com algo que é absurdo. Eu acho que a maior felicidade da minha vida é, por exemplo, eu ter conseguido investir no estudo da minha filha e já pensar isso quando eu me casei, em 2001. Com 23 anos de idade. Naquela época, seria pai alguns meses depois. Já estava guardando para o estudo da minha filha, pensando para investir no estudo dela. E na hora que minha filha falou, pai, vou fazer medicina, eu falei com ela assim, filha, qual que é o melhor cursinho que existe?
E aí eu pude investir no melhor cursinho. Que depois de 2 bacana. anos eu passei na Federal em Medicina. No- E de algo que foi plantado 15 anos Não, atrás. atrás, Então isso é um exemplo de coisas que, tipo assim, eu falo, entendeu assim, dinheiro é para gastar, inclusive guardar para que seu filho possa realizar um curso dos sonhos. Então é um exemplo de algo que aconteceu na minha vida. Eu, por exemplo, igual agora, estou planejando a troca de um carro, é planejamento, o dinheiro novo que eu estou fazendo para trocar esse carro. Então, assim, são coisas que eu vou construindo isso de acordo com o que eu aprendi. Coisas boas e ruins. Tem coisas que meu pai me ensinou que eu não valido. Por exemplo, meu pai falava muito que, tipo assim, quando ia fazer compras no mercado, ia a família toda. Eu, quando eu me casei, eu fazia isso. Depois eu parei, não, isso não serve pra mim. Você viu pro meu pai, pra mim não funciona desse jeito. Só vai minha esposa com lista de compra. Então, a base foi essa. Então, eu me entendo como uma pessoa que pode evoluir cada vez mais. Eu me desenvolvo financeiramente constantemente. Mas eu falo que é algo que a minha base foi bem fomentada. Agora você fala assim, Schumacher, você é um cara que já passou por megas apuros já em relação a ter que reduzir padrão de vida. Mas eu nunca tive dívidas. Eu nunca me permiti. E eu perdi meu emprego dia 11 de abril de 2017. Mas a primeira coisa que eu fiz quando eu perdi meu emprego foi comprar a minha empresa. Eu comprei a sala que é a minha empresa hoje. Então, por quê? Porque eu tinha guardado. Então, na hora que eu tive o desemprego, eu falei, eu posso ficar 2 anos de braço cruzado em casa que eu pago todas as minhas contas. Enquanto a maioria das pessoas que perdem emprego não consegue se bancar, talvez nem por um mês. Talvez o que vai receber de fundo de garantia para pagar a dívida. Então, é trazer essa visão. Então, eu sempre vi isso acontecendo com meu pai. Sempre vi essa base. Por isso que eu falo, pessoas que não são educadas sinceramente tendem a ter vindo de pais que não eram. Só que a pessoa pode mudar isso. Mas pode quebrar isso, né? Pode. É desafiador, mas lógico que pode. E o contrário também pode acontecer. Então, entender, existem casamentos no meio desse processo. Então, essa base foi muito importante. Então, o Rodrigo, hoje, eu falo que é aquela base seguinte, é sempre planejar o consumo. Eu sempre fez lembrar da Flávia Ávila, ela vai estar de volta em breve aqui na região metropolitana, ela fala da ancestralidade, né? Então, você falou uma coisa, porque o pai da gente era assim, não significa que nós temos que ser assim, né? Acho que uma coisa não tem nada a ver. Lógico que você tem que pegar os bons ensinamentos e colocar na sua vida, mas também que você tenha também a sua vida, né? Mas a tendência é essa, tá, Carlão? Pais endividados tendem a ter filhos endividados. Se quem está nos vendo aqui agora não sabe cuidar do dinheiro, os filhos tendem a não saber. Só que hoje o acesso à informação está muito mais simples. Sim. Então é mais fácil de se mudar. É mais fácil de se quebrar isso. Vai quebrar a crença, mas vai ter que ter o esforço. Então, acho que tem que quebrar isso, viu, Schumacher? Essa visão de que você pode ter um planejamento financeiro, é porque normalmente as pessoas falam assim, mas eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo para que eu possa fazer um planejamento. Acho que não é bem assim também não, né? Não é tão radical, é assim? Ou não é assim? De forma alguma, nada pode ser radical demais. Vou ter que deixar de sair com meus amigos, vou ter que deixar de... Não, longe disso, muito pelo contrário. Na verdade, se você fizer boa gestão, você vai poder fazer mais ainda isso. Sim. É isso que tem que entender. É definir orçamentos. Mas dinheiro é para gastar, gente. Dinheiro é para realizar, dinheiro é para doar, dinheiro é para fazer. Só que da forma correta. É isso que a gente tem que reiterar. Eu conheço gente que realmente não sai para comer uma pizza com a esposa nem nada, porque tem medo de gastar dinheiro. E aí é complicado demais. Aí ele fica sem a pizza e depois sem a esposa, sem esposa, né? Vai ficar sem. Aí aparece outro oferecendo a pizza e leva a esposa dele. Então, assim, é muito complicado isso. Acho que gestão financeira tem que ter esse cuidado. Essa visão de que você ser um bom gestor financeiro, você tem que ter o equilíbrio, a balança ali para você poder entender o que é o planejamento. Fala aí, Drica. Ana Carol está perguntando, como sair das dívidas? Em especial cartão de crédito. Perfeito. Olha para você ver o que parece até loucura, né? Cada caso é um caso. Mas primeira coisa, quando a pessoa fala assim, estou devendo um cartão de crédito. Então, primeiro a gente tem que analisar por que está devendo. Porque o cartão tem um limite, não tem? Tem. Mas talvez a pessoa não tenha limite. Então, o cartão tem, mas a pessoa não tem. Então, aí já quebra um princípio. Então, a primeira coisa que tem que se fazer, tá? Quando eu falo de sair das dívidas, ela começa com uma coisa. Com incômodo. Porque saber que tem muita gente que está acomodada em ter dívida. Eu conheço muita gente que fala assim, quem não tem uma dívidazinha? Quem não tem dívida não compra nada. A pessoa se valida naquilo ali e vai fazendo aquele processo. E pode comprar sem dever, né? Sim, e não quer dizer que dever é errado, não. Muito pelo contrário. A dívida para um empreendedor, para um empresário, talvez para realizar um sonho de uma casa, pode ser uma dívida muito bem feita, sim, até para comprar um carro, talvez, mas não durante a vida inteira se endividando para comprar algo. Mas como que eu saio da dívida? Primeira coisa é se incomodar e falar assim, olha, eu não sei cuidar do meu dinheiro do jeito certo, eu preciso de ajuda. E não continuar fazendo as mesmas coisas. Só que sozinho a chance de sair é muito pequena. E a primeira coisa que a pessoa tem que fazer para sair das dívidas
é permitir ser ajudado, mas colocar em prática a sugestão. Eu tenho inúmeros casos, Drica, quem quiser pode acompanhar no Instagram, vai lá nos depoimentos, dá uma olhada nos depoimentos, pode até chamar as pessoas que estão lá no Instagram das pessoas que, por exemplo, está endividado, está devendo um cartão, não estou falando para ela fazer isso não, tá? Mas eu viro para a pessoa e falo assim, não paga o cartão não. Mas vai sujar meu nome? Eu falo assim, mas tem que sujar mesmo. Para você ter um forte impacto agora, para você se planejar para pagar lá na frente. Mas minha dívida vai aumentar. Eu falei assim, vai no primeiro momento, mas você vai começar a mudar seus hábitos. Porque se você está endividada, não consegue sair, você vai continuar tentando pagar isso do seu jeito. Então talvez está na hora de você fazer, nesse momento eu não vou pagar, vou me planejar para pagar depois. Essa pode ser uma solução em alguns casos. Mas a primeira coisa que a pessoa tem que entender, se eu não sei cuidar do meu dinheiro, eu tenho que fazer algo diferente. E talvez isso vai incomodar. Mesmos resultados, mesmas atitudes. Resultados diferentes, atitudes diferentes. Então, o que a pessoa tem que começar a fazer? Todo endividado, todas as pessoas. Começar a se pagar. Mas aí a pessoa pode estar perguntando, mas Rodrigo, eu não consigo pagar nem minhas contas, eu vou me pagar como? Você consegue se pagar com R$1. Drica, Carlão, na casa de vocês tem caixa d'água, não tem? Tem. Caixa d'água é reserva para quê? Para água. Para água. E olha para você ver que incoerência. As pessoas têm caixa d'água em casa, mas não tem caixa d'água na vida financeira. E vai faltar algum dia, não vai? Cara, assim, entendo perfeitamente, sabe? Mas é muito relativo, porque é o que você falou, cada caso, cada pessoa, a gente consegue resultado mudando os hábitos. É o que você falou, resultados. Não tem como ter resultado diferente cometendo as mesmas coisas, né? Olha, são 17 horas e 44 minutos, estamos ao vivo, programa Drica Moreira, eu estou aqui de atrevido, como sempre. Nossa. Mas, Drica, me fala uma coisa. Eu vou pedir dica, Carlão. Eu tô doida para vir nas Eu vou dicas. fazer uma pergunta para você, viu? Pode. Não é para ele, não, para você. Quando você sai para jantar, não, melhor. Fala. Quando você vai tomar aquele açaí, que você adora aquele açaí, você pensa, estou gastando demais ou não? Não penso, gente. É uma coisa assim que eu realmente tenho que aprender. Vou até pegar consultoria com o Rodrigo. Porque são 3 situações que eu realmente não olho. Comer. Eu gosto de comer bem. Se minha filha falar assim, mãe, tô com vontade de ir no restaurante, eu vou. É o que o Rodrigo falou. Se você tem condições, ô Carlão, de ter esse momento de prazer, você vai. Mas eu também sei colocar limite. Por exemplo, não, filha, hoje mamãe não vai. A gente já foi essa semana e só na outra semana. Ou seja, eu saio com a minha filha uma vez por semana. Mas algumas pessoas acham que a gente sai todos os dias, Carlão. E não é. Mas eu também não olho. Se eu gostar do açaí, se eu paro, compro meu açaí, eu nem pergunto. Antes, oh meu Deus, me perdoa, quando a gente ganhava pouco, a gente tinha mania, Rodrigo, de chegar num lugar, a primeira coisa que você fazia era o quê? Qual que é o preço do açaí? É, isso mesmo. Hoje, eu não faço isso. É uma coisa que eu erro e que eu gostaria de mudar. Por quê? É o que o Rodrigo falou. A gente pode guardar. Você não tem que gastar tudo que você tem. Ô, Rodrigo, se você buscar os históricos, né, de postagem da Drica, de açaí... Mas eu vou contar um segredo. Ela já tinha comprado 6 carros. Não, gente, mas eu tenho muita parceria, Carlão. Deixa eu explicar, senão o pessoal já vai gastar meu dinheiro todo com açaí. Eu tenho parceria. E também recebo muito convite, sabe, Rodrigo? O pessoal fala assim, vou reunir, Drica. Aí eu já vou falando assim, podemos ir no açaí? Não vou falar o nome do açaí, não, mas eu vou muito no The Best. Aí eu vou sempre lá, marco no Grand Paris. Eu procuro ir em lugares que me proporcionam prazer em comer e também participar da reunião com a pessoa, né? Que a gente tem essa facilidade, quem trabalha no ramo de política, você pode fazer reunião onde você quiser. E eu sempre procuro fazer onde tem açaí, gente. Quem e gera conhece, experiência. Tem os cafés aí que muita gente já gosta, não sou fã de café, evito nesse processo também, mas eu adoro um caldo de cana, adoro um sorvete, então depende. Mas é isso mesmo. O que a gente tem que entender é o seguinte, é orçamento, mas algo, Drica, muito importante que você falou, vou jantar com a minha filha. Vou lanchar com a minha filha. Poxa, nós temos que ter orçamento para isso. Isso é fundamental. Sim. Isso é uma experiência que não tem preço. É para isso que serve o dinheiro. Mas o que a gente tem que entender? Muita gente tem que falar assim, olha, a sua filha pede de novo, mãe, mas hoje de novo. Aí você fala assim, filha, hoje não. Sabe por quê? Nós já fomos essa semana, porque nós estamos juntando dinheiro para a gente fazer a nossa viagem de final de ano. Vou contar uma coisa então dela. Você cria uma conexão de algo que vai se realizar porque você está abrindo mão de algo, entendeu? Sim, não falar não por não. É não porque tem um direcionamento. É porque tem um objetivo, né? Sim. É legal aqui, ó, a Edna até colocou sobre educação financeira nas escolas, que deveria ter, por que não tem, e também quais as práticas que você dá, né, dicas.
de prática que podem melhorar os resultados financeiros? Então vamos lá. Primeiro, está começando a ter. As escolas estão começando, inclusive está sendo uma matéria optativa nas escolas. Tem várias escolas, inclusive já fiz várias palestras. Municipal Municipais também? Também, que eles têm essa opção de colocar na escola. Estadual, tem certeza. Uhum. Eu já fui, inclusive, na de Sarzedo fazer uma palestra sobre isso. Já fui na Nossa Senhora do Carmo falar sobre finanças também. Mas eu falo que é algo que está começando a ser falado, sim. A iniciativa pública está entrando nesse processo. É algo essencial. Só que, gente, não contem especificamente com isso. Mesmo porque muita coisa que a gente, infelizmente, aprende nas escolas não gera muito valor na nossa vida, a forma que é apresentado. Eu vou dar um exemplo claro aqui para vocês. Nós tivemos aula de tabela periódica na escola, não tivemos? Agora, se eu perguntar para vocês aí, o que significa, qual é o símbolo de prata? Alguém aqui sabe? Carlão, Drica? Símbolo de prata? Prata? Pé. AG. Ninguém sabe. E teve isso aí durante muitos e muitos anos. Então não adianta ter nas escolas se a gente não dá importância para esse assunto. Você fala da questão financeira? Da aula de educação. Não adianta só ter. Eu entendo que é importante ter. Eu até falo, gente, os políticos que estão envolvidos aqui, gente, essa informação, o endividamento só aumenta. As pessoas não sabem cuidar do próprio dinheiro e a escola tem que ajudar nesse processo. Só que isso tem que ser tratado no dia a dia com os pais, dentro de casa. A grande maioria das pessoas não tem na escola, mas tem um monte de livro para comprar, por que nunca comprou? Então, tem um monte de cursos para se fazer. Palestras gratuitas no YouTube. Então, assim, eu concordo mais ou menos com você, porque é o seguinte, por isso é que é um bate-papo, né? A gente tem a discordância, a concordância, assim. É importante a educação financeira, eu acho, dentro das escolas, até para os filhos entenderem o valor do dinheiro dos pais. Né? E como ele gastar, na hora de gastar da mesada, né, que eles possam receber, entender o valor daquele dinheiro. Eu falo que a educação financeira é valorizar o dinheiro que aquele aluno, aquele filho, quer dizer, tem, no meu entendimento. E também como ter um futuro para gastar. Porque a criança ele pega o dinheiro da mesada, como é fácil, não teve, na maioria das vezes, eu falo 80%, 90% não passa nem por uma dificuldade para ter aquela mesada. Então, é óbvio que não dá valor àquilo que realmente que obtém. Então, no meu entendimento, a importância da educação financeira nas escolas é fundamental. Não só isso, outros aspectos também, uma educação financeira. Empreendedorismo também deveria ser na escola. Entra nisso aí também. No ensino médio mesmo. Sim, não tem dúvida nenhuma disso. E isso vai me ajudar demais. Hoje eu tenho que despertar as pessoas vão chegar despertadas para mim. Mas eu só faço o seguinte, que serão pessoas que vão assistir o seu palestra. Para quem está nos vendo aqui, faça o seguinte, assuma você o protagonismo dessa área. Não conte a ajuda de terceiros. Essa é a eu entendi o que você falou. Não dependa só disso, mas serão, na verdade, pessoas que ali vão procurar você para fazer um curso de mentoria. Ô, Carlão, eu acho interessante eu contar essa história da mesada que você falou. A minha filha, ela ganha R$100 por mês. Mas para ela ganhar os R$100 por mês, ela tem que arrumar o quarto dela, tem que estar impecável, ela tem as tarefas para fazer. E é engraçado que às vezes a gente passa na loja na frente do shopping, eu falo, nossa, eu apaixonei com aquela blusa, vão ali. Ela, mãe, na volta a gente compra. Ela faz o contrário de mim. E toda vez que você pede dinheiro, aquela baixinha, ela tem. Teve um dia que eu ia pagar água mineral, e aí o rapaz não estava com aquela maquininha, não podia passar o cartão e nem o Pix. Aí ele falou assim, nossa, o problema é que é só no dinheiro. Aí eu falei, Senhor Jesus, e agora? Eu tenho 1 centavo, eu tinha na conta, mas não tinha em espécie. Eu falei com ela, Senhor Celine, você me empresta? Como outras pessoas pedem, inclusive a tia dela ali também pede dinheiro emprestado direto. Ela falou, mãe, pega pra mim, por favor, no meu cofrinho. Gente, eu fui lá com toda humildade, quando eu abri, tinha mais de R$800. Eu falei assim, onde você tá? Mais de R$800. Eu falei, Celine, aonde que você arrumou tanto dinheiro? Aí ela falou assim, mãe, eu economizo. Ai, gente, eu passei vergonha. Passei vergonha, porque eu não puxou a mãe, não. Tá? Eu não vou mentir. Celine, eu vou dar um recado pra sua filha, viu? O salário mínimo teve aumento, né? Mas sei não, vai aumentar a sua mesada. Aí aumenta o trabalho. Exatamente. Vai lá, Schumacher, fica à vontade. Não, mas é só dizer que, tipo assim, igual a questão de guardar, e até uma sugestão para ela, não sei se ela faz isso, se ela tá guardando para algum objetivo claro, definido, se tiver. Comprar um iPhone. Você tá entendendo? Olha o objetivo. É o sonho, por isso que as pessoas muitas vezes não guardam, sabe por quê? Porque não tem motivo para guardar. Se você que está me vendo aqui agora, se está me ouvindo aqui, não está guardando nada, eu te afirmo, você não tem clareza no que você vai ter.
Se você tiver, você guarda. O seu sonho... A gente tem que ensinar mesmo. Carlão, é mais fácil o pai dar bicicleta. Ah, meu pai, eu quero uma bicicleta. Ele vai lá e dá. Porque a gente é pai, mas a gente quer o melhor pro filho. Por que a gente não ensina ele a juntar dinheiro e ter a bicicleta dele? A Celine hoje, ela tem 11 anos. Fez ontem. Parabéns, Celine. Parabéns. Viu? Ela fez ontem e ela tá juntando dinheiro para comprar o iPhone. Ela acha que vai bater a meta em dezembro. Só que amanhã ela vai ser surpreendida, né? Com a minha família. Ela tá juntando. É o sonho dela. Tá vendo? Aí você falou, é o objetivo, né? O dinheiro você tem que usar naquilo que juntar para aquilo que você realmente quer adquirir, né? É um sonho de consumo? Exatamente. Então você vai ali trabalhar, concordo plenamente com a sua fala. Olha, faltando aí 7 minutinhos para as 18 horas, passa rápido, não passa, o Gilmar? Aqui as dicas, gente, tá faltando as dicas. Mas olha, eu vou, de antemão você vai estar aqui de novo com a gente, só que em um horário diferente. Aí fala mais, vai ter um tempo maior para poder falar. Primeira coisa que eu falo, todo brasileiro tenha conta num banco digital. Estou aqui para fazer propaganda para o Banco Inter, tem várias opções, mas do meu ponto de vista o Banco Inter é o melhor banco disparado que tem no Brasil. Nesse momento, é meu ponto de vista. Não ganho nada do Banco Inter, o Banco Inter não sabe nem que eu existo, mas é um banco muito simples, muito prático para você movimentar, inclusive conta de filhos aí, recém-nascido, você pode abrir para o seu filho para pensar no estudo dele lá na frente, fazer um investimento planejado também. Então, uma dica fundamental. Outra dica, todo mundo baixa o aplicativo do Serasa no celular para ver se tem alguma pendência que foi gerada, alguma coisa no seu nome, como é que está seu score, como é que está seu comportamento de crédito no mercado, até para quem está endividado poder ter uma proposta aí de desconto espetacular também, pode isso acontecer. Terceira dica, gente, se pague primeiro. Então, essa dica é essencial. Independente no momento financeiro que você esteja, comece se pagando que seja com R$1. Se você ficar esperando sobrar dinheiro, não fica chateado comigo, não. Você vai ficar a vida inteira sem guardar nada. 61% dos brasileiros nunca investiram no Brasil, nunca guardaram que seja R$1. Isso é loucura. E qualquer pessoa, até um morador de rua, consegue guardar hoje, se a gente for pensar, que seja R$1 com um objetivo claro, definido, que seja até para fazer aí, pagamento de, tipo assim, alguma coisa que ele tem como objetivo também. Então isso é essencial na vida de qualquer brasileiro. Entender, gente, que sem conselheiros é muito mais desafiador, busca ajuda. E muitas vezes as pessoas estão perdendo muito tempo aí no celular com entretenimento o dia inteiro. Nada contra o seu time de futebol, nada contra ali aquele entretenimento que você tem, mas quantos educadores financeiros que você segue? Quantos cursos de finanças você já fez? Quantos livros de finanças você já fez? É muito fácil, talvez, falar não tinha que ter isso na escola, tinha que ter isso, mas tem possibilidade de outras formas. Hoje o acesso à informação está muito mais fácil. Então se desenvolva. Então tá uma dica aí fundamental para todo mundo. Entender que, poxa, o dinheiro ele tem que ser gasto do jeito certo. Então trazer essa consciência é muito importante. Foca em gerar renda, mas aprenda a investir, aprenda a gerenciar, construa sua reserva. Se você está endividado, a reserva tem que ser construída também. Eu enfatizo. Gente, a pessoa que começa a investir, Drica, a pessoa que começa a investir, Carlão, ela começa a ir, por exemplo, no shopping, ela vê alguma coisa em promoção, ela fala assim, poxa, mas eu não estou precisando disso não. Porque ela sabe guardar, porque ela está guardando para viagem. Então começa a fazer isso. É muito mais do que um investimento. A pessoa fala, meu Deus, não sobra nada. Não sobra porque você está o quê? Não está se pagando. Mas é porque começa com pouco. Então eu reitero isso, eu estou reiterando esse assunto. Diversos momentos eu estou falando sobre isso, falo muito sobre isso. Isso muda, só que entendam. O processo não é de um dia para o outro, é mudança de mentalidade. É tijolinho, é uma construção. Não é no primeiro mês, a pessoa chega lá, Gilmar, guardei R$1, aí passa o mês inteiro, o Gilmar rendeu 1 centavo. Aí eu viro para a pessoa e falo, você colocou R$1. Se fosse 100, tinha rendido R$1. Mas é pouco. Aí eu falo assim, mas se fosse 100 mil, era 1.000. Aí é melhor. Se fosse 1 milhão, era 10 mil. Olha aí, tá bom. Mas a pessoa quer ter 1 milhão, mas não quer começar com R$1, não? Então comecem. Então, se eu fosse dar uma sugestão para cada uma das pessoas que estão aqui agora, coloca essas dicas que eu coloquei em prática aqui agora, mas implementem. Abra conta para o filho, comece a se pagar, invista lá no CDB, liquidez diária, que é dia que você pode tirar a qualquer hora. Enquanto você estiver dormindo na sua casa, o dinheiro está aumentando no banco. Para gastar. Não é guardar dinheiro por guardar, é dinheiro para gastar. Gastar no imprevisto, gastar no momento de adversidade. Agora, principal, não deixem de sonhar. Então, cada um de vocês que estão aqui, dê um passo. Eu falo que Deus foi lá, abriu o mar vermelho para aquele tanto de gente que estava ali murmurando no deserto, reclamando que ia morrer ali. E aí Deus abriu. Só que Deus abre o mar. Igual muitas pessoas estão aqui vendo nosso bate-papo, e aí está tendo esses direcionamentos, só que Deus abre. Talvez você está vindo aqui por um direcionamento até dele,
Só que quem que tem que abrir a conta é você que está nos ouvindo aqui agora. Então, mova os pés, ande, caminhe, faça, comece. Então, esse é o processo. Então, contem com a ajuda, tem esse direcionamento. Então, seriam algumas dessas dicas, tem várias outras, mas a gente ficaria aqui. Você falou de investimento. Imóvel hoje, comprar imóvel, é investimento? Eu acho que todo brasileiro deveria ter um imóvel. Todo brasileiro, mas não muitas vezes do jeito que ele tem. A grande maioria entende que imóvel é investimento. Imóvel é uma bela experiência, imóvel é muito. Ele pode ser investimento também, mas na maioria dos casos não é investimento. O imóvel é uma realização de um sonho. Tem várias e várias pessoas no condomínio aqui próximo da gente, aqui no Montserrat, que moram lá de aluguel. Mas tem várias e várias pessoas que moram de aluguel, tá cheio de galpão alugado aqui por Betinho. Então depende. Não é que seja casa, depende do propósito, depende do motivo. Eu acho que o imóvel ele vai ser consequência de uma boa gestão financeira. O problema é que o brasileiro já começa o quê? Querendo adquirir despesa. Ele começa querendo comprar carro financiado, casa financiada, e tem que trabalhar mais para ganhar dinheiro, tem que trabalhar mais, fica aquela loucura, aquela ansiedade. Então ele tem que entender que isso é consequência de bons hábitos, não uma prioridade no início de vida. Então, eu conheço gente mesmo, você falou uma coisa certíssima, que realmente não mora em casa própria, mas tem umas 10 a 12 casas de aluguel. Ele mora de aluguel, certo? Mas aí é gestão, né? Aí literalmente é gestão mesmo. Pegar e busca assessoria. O seu dinheiro, em vez de você realizar o seu sonho, que é a casa própria, ele pega aquele dinheiro e transforma ele em 10 vezes mais, né? E aquele dinheiro paga o aluguel onde ele está morando e faz a sua vida ali financeira. E aquelas tabelas, Rodrigo, que a gente vê na internet, elas funcionam? Você já viu, Carlão? Primeiro mês você vai investir R$10. Na segunda semana você investe tanto. Que vai juntando. Eu já vi na internet. No Instagram mesmo, de vez em quando, aparece para mim. Sim. Não sei por quê. Mentira, eu pesquiso. Sim. Aquelas tabelas funcionam? Depende do perfil da pessoa, mas entendo que sim. Que se você começa a gamificar o processo, você começa a ter um motivo para fazer algo. Mas você tem que definir o seguinte, tabela para realizar o quê? Eu vi uma que até de casal, tá, Carlão? Juntando o casal e os dois guardam dinheiro junto. Uhum. Chega no final do ano, eles têm 10 mil, 20 mil. Sim. É uma tabelinha bem legal. Sim. Eu já vi ela no Instagram. Mas tem um objetivo claro sobre isso. Daria outro podcast, pode marcar aí. Finanças para casais, tá? Em breve, nós vamos falar sobre isso. Aí a gente fala da importância de ter essa intimidade também. Mas é lógico que funciona. Mas é o que acontece com a maioria das pessoas, Drica? Começa a fazer essa tabelinha e já para na primeira semana. Por quê? Porque não tem um motivo claro definido. Então ela funciona se ela for colocada em prática, né? Ela quebra a corrente. Ela quebra a corrente, na verdade, né? Quando ela é uma corrente, né? Sim. Ela vai não, mas ela é super, é um incentivo, tá? Esse é um processo que vale a pena. Olha, gente, são 18 horas e 1 minuto. Olha, se for bater papo financeiro aí, vai me passar aqui, você sabe, até madrugada, né? Vai, e o pessoal gosta, tá? Fala aí, quem não gosta de cascalho, né? Essa é a realidade. Vamos lá, Drica. Olha, quem está habituado só com a poupança como investimento, hoje, qual é o melhor investimento? CDI, CBD, Tesouro? Tranquilo. Então, a primeira coisa que eu sugiro para as pessoas, gente, cuidado com essa questão de buscar melhor investimento. Busca uma boa opção, porque o melhor muda. Por exemplo, o melhor celular há um tempo atrás, igual a gente estava falando, era a Nokia, né? Então, hoje não, hoje é um iPhone, é uma outra opção. Então, cuidado com essa ideia. Agora, vamos dar um exemplo. Poupança. Primeiro, gente, poupança, o objetivo da poupança é corrigir a inflação. Normalmente isso não acontece, tá? Quem coloca dinheiro na poupança, o dinheiro está perdendo valor. Então, deixar bem claro isso, que é melhor do que nada, mas é a pior opção da pessoa estar investindo dinheiro em banco. Então, coloca num CDB no banco digital. Tem aí o Nubank, tem aí o Banco Inter, tem outras opções também. Mas o investimento mais seguro que a poupança que rende todo dia é o Tesouro Selic. E você consegue fazer esse tipo de investimento lá no Banco Inter mesmo, e na opção investimento, e aí consegue investir a partir de R$140, se não me engano. Então, está com dinheiro na poupança, vai para o CDB Liquidez Diário do Banco Digital ou o Tesouro Selic. Que legal. Vambora? Acabou, né? Porque o programa aqui, assim, quando é bom, dura pouco, passa, não é verdade? Muito rápido. Mas olha, já quero convidar você já para voltar, para a gente falar aí das finanças de casais, que é fundamental. Principalmente aqueles que estavam namorando, depois separou e depois voltou de novo, pegar o dia de volta, não? Sim, bora! E digo que mais de 50% dos casamentos acabam por causa de dinheiro, tá, gente? Então, não sei as pessoas... Gente, realmente faz resultado, Carlão. Você já vai marcar o seu horário, que eu já vou semana que vem. Então, pessoal, você que está acompanhando,
A gente vai deixar também o link lá na Rede Metropolita para vocês terem acesso à rede social do Rodrigo, acompanhar a agenda de cursos, de palestras e também entrar em contato com ele, porque tem a palestra gratuita na próxima semana, Rodrigo? Todas as semanas eu tenho há 7 anos. Ainda é gratuito, Todo hein? sábado? Todas as semanas. Normalmente são as quartas-feiras. Vou começar nas sextas também e aos sábados. Alguns sábados, depende. Só me mandar no Instagram que eu te passo as datas. Ótimo. Mas não tem uma semana que não tem. Quem Que quiser, bacana. conta comigo. Mais de 20 mil pessoas já estiveram lá. Tá faltando aí vocês ainda, hein? Tá vendo? Top. E aí? E aí? Ai, que pena, passou muito rápido. Quero agradecer a presença do Rodrigo, né? Vou deixar ele fazer as considerações finais também, né, Carlão? Olha, eu falo o seguinte, sabe? A gente quando busca estar bem financeiramente, você está bem mentalmente, né, Rodrigo? Então, quer estar bem dos dois lados, mentalmente e financeiro, porque, olha, eu sempre falo que a maioria das vezes, quando o dinheiro acaba, o amor vai pela janela, né? O dinheiro sai pela porta, o amor pela janela, é mais ou menos isso? É isso Rodrigo, mesmo. muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no bate-papo do programa da Drica Moreira. E olha, já está convidado para voltar para falar sobre finanças do Para casal. casais. Viu? Para casais, certinho? Agradeço. Digo para você que está nos vendo aqui agora que aquilo que você não tem ainda, você não tem porque você ainda não sabe. Então, permita buscar esse desenvolvimento, permita investir no seu conhecimento e faça com que a família educada financeiramente surja de você. E se você quiser contar com o meu apoio, será um imenso prazer. E, acredite nos seus sonhos. Porque ele falou com a gente. Você veio para que você tenha uma vida e tenha uma vida em abundância. É ele que está falando. Então, bora abundar, bora prosperar. E seu dinheiro vai realizar muito mais sonhos a partir de agora. É isso aí mesmo, viu, gente? E você, Drica? Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Semana que vem nós temos um convidado muito especial pode falar, Carlão? Não, guarda. De outra rádio? Guarda. Foi de outra De- rádio? é. Não tem, aqui não existe concorrência. Pois é, olha como que meu boss é Aqui não maravilhoso. existe mesmo, existe Nós não. vamos receber alguém da rádio BHFM. Tá vendo? Então, gente, acompanha, né? Acompanha nas redes sociais, na Rede Metropolita, da Drica, no Instagram. Você vai saber quem será o nosso convidado aí do programa Drica Moreira na próxima terça-feira. Rodrigo, Drica, muito obrigado. Celine, parabéns, que Deus abençoe você, que Deus sempre derrame bênçãos na sua vida. Sua mãe está aqui, cheia de amor, cheia de carinho para te dar. E lembrando que em breve ele vai aumentar a sua mesada, viu? Vou fazer um curso para mim e um para ela. Vou levar ela também no curso. Tchau, gente. Com Deus. Um beijo no coração de vocês e até sexta-feira que vem. Mais uma vez, muito obrigado, Drica. Rodrigo Schumacher. Em breve vai estar com a gente novamente para falar sobre finanças. E para você que está em casa, muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Lembrando, viu, gente? Olha, Deus é amor, amor é Deus. Beijo. Tchau, tchau. Tá, meu demais.